Almeida atualizada, NAA. E diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia, que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. O tema da nossa reflexão hoje é reações ao nascimento de Jesus. Reações ao nascimento de Jesus. Antes, porém, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esse privilégio que o Senhor tem dado a cada um de nós, de mais uma vez estarmos aqui, Senhor, em Tua casa, casa de oração. Queremos também, ó Pai, Te agradecer pelas misericórdias que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Te louvamos já, Senhor, Te adoramos. E pedimos ao Senhor agora que fale aos nossos corações com poder, com autoridade. E que o Teu Filho Jesus mais uma vez seja glorificado nessa noite. E que a Tua igreja mais uma vez possa sair daqui, Senhor, abençoada, edificada e fortalecida pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito. É a nossa oração a Ti em nome de Jesus. Amém. O nascimento de Jesus Cristo não foi um improviso na história, mas um plano traçado por Deus na eternidade. Antes que houvesse os céus e a terra, antes que houvessem montanhas, mares e tudo o que vemos hoje em dia, antes do Senhor pronunciar o primeiro haja, Ele já havia estabelecido na eternidade a promessa de nos enviar o Salvador, o Messias, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ao longo dos séculos, a história humana foi sendo preparada para esse acontecimento. Todo o Antigo Testamento é, de fato, uma longa introdução à chegada de Cristo. Desde o Éden, quando Adão e Eva caíram e Deus anunciou que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, desde então, o fio da redenção começou a se desenrolar. Os patriarcas sonharam com ele, os profetas o descreveram, e o seu povo o esperava ansiosamente. As figuras do Antigo Testamento apontavam para ele. As festas judaicas, o tabernáculo, o maná e até mesmo a Arca da Aliança apontavam para ele. Deus moveu as peças da história para preparar o mundo. Os judeus ofereceram a linhagem e as escrituras. Os gregos ofereceram uma língua em comum. E os romanos, as estradas e as leis que unificaram os povos. Na plenitude dos tempos, diz as Escrituras, de acordo com Gálatas capítulo 4, versículo 4, quando o cenário estava pronto, o Filho de Deus nasceu. Nasceu numa manjedoura, nasceu para ser o nosso
redentor. E nas palavras do apóstolo João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Eterno saiu da eternidade e entrou no tempo. O Deus Todo-Poderoso, Criador, soberano e Rei, o grande Deus de todo o universo, coube no ventre de uma virgem. Aquele que o universo não pôde conter, foi envolto em panos, assumiu a forma humana e habitou entre nós. Seu nascimento é singular na história. Qual foi a última vez que celebramos o nascimento de faraós? Qual foi a última vez que celebramos o nascimento de príncipes? Qual foi a última vez que celebramos o nascimento de reis desse mundo? Não há festividade global por estadistas. Não há festividade global por Césares. Não há festividade global por filósofos. E não há porque todos eles morreram. Todos morrem. Mas Jesus vive. E por isso seu nascimento continua celebrado de geração após geração. Jesus é a figura mais extraordinária que esse mundo já conheceu, ou ao menos ouviu falar. Amado por muitos, rejeitado por tantos. Para alguns ele é consolo, para outros, motivo de escárnio. Jesus desperta amor e ódio justamente porque ele está vivo. Os mortos são esquecidos. Com o passar do tempo são esquecidos. Ninguém mais se lembra deles. Hoje ninguém odeia faraós. Hoje ninguém odeia Alexandre o Grande. Hoje ninguém odeia os Herodes ou os antigos imperadores romanos. Você conhece alguém que os odeia? Eles ficaram nas páginas da história. Mas Jesus continua provocando reações. E ele continua provocando reações porque ele venceu a morte e porque ele está vivo. Por isso o seu nascimento não é lembrado a cada século, mas todos os anos. Aquele menino que nasceu em Belém, aquele menino que nasceu em uma manjedoura porque não havia lugar para ele nos hotéis e nas pousadas da época. Aquela criança governa a história. Aquela criança cresceu e governa a história. Está no comando de todo o universo. Sustenta toda a criação e é o foco da nossa esperança. Ele é o fundamento da nossa fé, a razão da nossa existência e o sentido da vida. E ainda assim, a sua presença incomoda. A sua presença incomoda muitos. Porque a luz, ela resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Sua santidade e estilo de vida denunciou o pecado. Sua palavra foi, é e sempre será a verdade, doa quem doer. E esta verdade afronta aqueles que amam este mundo e os prazeres deste mundo. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Rejeitado pelos judeus, adorado pelos gentios. Até hoje, ao contemplarmos a sua vinda e a sua vida, vemos que as reações ao nascimento de Jesus continuam as mesmas. Continuam as mesmas. Mateus, em seu evangelho, no capítulo 1, do versículo 1 ao 17, ele começa falando da genealogia de Jesus. Ele é homem nascido de mulher. Ele tem uma história, ele tem uma genealogia, ele é verdadeiramente homem. Mas Mateus prossegue, e depois de descrever a linhagem humana de Jesus, ele passa a descrever dos versículos 18 ao 25, a sua linhagem divina. Ele é verdadeiramente Deus. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, ele é verdadeiramente Deus.
E aqui no texto dessa noite, nós vemos que ele é também de linhagem real. E isso significa que, por direito de sangue, ele deveria ser rei. E se pudéssemos colocar um título no livro de Mateus, o título seria esse: O Rei chegou. Nosso Rei chegou. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Um menino nos nasceu. É interessante como o nascimento de uma criança provoca diferentes reações. Provoca reações nos pais, que muitas vezes, com o nascimento da criança, não para de chorar. Eu fiquei muito emocionado com o nascimento do Noah. A Mônica sabe disso, muito emocionado. Provoca reações na família. Os avós ficam doidos querendo pegar logo o bebê no colo. As titias já saem falando que ouviram dizer que esse bebê é o bebê mais lindo do hospital. E não vem a hora de pegar ele no colo, tirar uma foto e postar na rede social. Provoca reações em pessoas próximas da família. Nos amigos, nos irmãos da igreja. E muitas vezes provoca reações nas enfermeiras. Eu me lembro quando Noah nasceu. As enfermeiras pegaram ele no colo, olharam para ele e disseram: "Uau, he's blonde, ele é loiro. Lá no Canadá isso não é comum. Eu olhei para elas e falei: ok, let me see him. Deixe-me vê-lo, por favor, deixe-me vê-lo. O nascimento de uma criança provoca reações. Reações interessantes. Reações diferentes. O nascimento de Jesus também produziu reações. O nascimento de Jesus produziu reações nas pessoas que o conheceram. O nascimento de Jesus produziu reações nas pessoas que o foram visitar. E o nascimento de Jesus produziu reações nas pessoas que ouviram falar dele. Até hoje, o nascimento de Jesus provoca reações. E para falar a verdade, diferentes reações. Diferentes reações. E hoje à noite nós vamos analisar algumas delas. A primeira reação que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui nesse texto é a reação de Herodes e do povo de Jerusalém. Uma reação negativa diante do nascimento de Jesus. Uma reação de rejeição, de medo e de ódio. Me acompanhem dos versículos 3 ao 8 e depois o 16. Versículos 3 ao 8 e depois o 16. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Agora o versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso. E mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo e que a estrela havia aparecido. Eu confesso aos irmãos que a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei confuso.
Confuso porque o texto diz claramente que esse homem chamado Herodes queria ver Jesus para adorá-lo. Isso está lá no versículo 8. Mas o próprio Deus impediu que isso acontecesse. Eu não continuei a leitura do capítulo. Na época eu li a Bíblia em porções. Eu não tinha o costume de ler ela inteira, por capítulos, livros e assim por diante. Eu lia ela em porções. Nessa hora você percebe a importância do contexto. A importância do contexto. Quando você continua a leitura, você percebe o quanto esse homem chamado Herodes era maquiavélico. E quando eu fui ver o contexto histórico, daí então que fez mais sentido ainda. O Novo Testamento fala de 4 governantes com esse nome. 4 governantes. Herodes Antipas, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II e Herodes o Grande. Herodes o Grande é o Herodes desse texto. Herodes o Grande. Foi ele quem governou a Palestina entre os anos 37 a.C. ao ano 4 a.C. Ele era filho de pai idumeu e de mãe árabe. Foi nomeado pelo Senado romano no ano 37 a.C. com o título Rei dos Judeus. Era um homem de ambição grandiosa e de feitos notáveis. Feitos notáveis. Do ponto de vista arquitetônico. E para ganhar o favor dos judeus e impressionar os Césares de Roma, ele fez grandes obras em Israel, grandes obras. Sob o seu comando, o templo de Jerusalém foi ampliado, enriquecido e tornou-se belíssimo. Você se lembra daquela conversa que Jesus teve com os judeus? No capítulo 2, do versículo 19 a 20, diz que Jesus conversa com os judeus e ele diz assim para os judeus: destruam esse santuário. E em 3 dias eu o levantarei. Os judeus olharam para ele e disseram: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em apenas 3 dias? Foi esse o santuário que Herodes ampliou, enriqueceu e deixou belíssimo. Sob seu comando, o porto de Cesareia foi construído, abrindo o comércio de Israel para o mundo e facilitando assim as viagens missionárias. Sob seu comando também foram construídas a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, onde os judeus se refugiaram, quando o general Tito invadiu Jerusalém no ano 70, depois de Cristo. Ele ainda construiu a fortaleza de Antônia, local onde Jesus foi julgado diante de Pilatos. Entretanto, a sua maior fama não veio das obras que ele fazia, mas das atrocidades que ele cometia. Herodes era dominado por um medo doentio de perder o poder. Seu governo foi marcado por maldade e crueldade. Ninguém estava salvo de sua desconfiança. Herodes se casou 9 vezes. Assim que ele assumiu o governo, ele mandou matar todos os antecessores do governo dele, a família Macabeia. Ele mandou eliminar toda a dinastia. O sinédrio judaico era formado por 71 homens. Assim que ele assume, ele manda matar 45, numa forma de dizer: quem manda aqui sou eu. Estamos entendidos? Quem manda aqui sou eu. Ele ordenou a morte de 300 oficiais de sua própria corte. Casou-se com Mariana, uma mulher da nobreza, uma de suas preferidas. Mas temendo a influência e a concorrência da família dela, acusou-os falsamente e mandou eliminá-los um por um. A pedido de sua sogra Alexandra, nomeou um jovem chamado Aristóbulo. Nomeou como sumo sacerdote. Quando ele percebeu que o jovem caiu nas graças do povo, ele mandou afogá-lo. Alexandra, horrorizada com tamanha crueldade, enganou os guardas do templo e tentou fugir para o Egito. Herodes descobriu a trama e mandou matá-la. O imperador César Augusto mandou chamá-lo para Roma, até Roma,
para repreendê-lo por causa dos seus atos sanguinários. Antes, porém, temendo ser traído por Mariana, mandou matá-la. Poucos dias antes de sua própria morte, em Jericó, Herodes ordenou o assassinato do seu próprio filho, seu filho primogênito, por estrangulamento, temendo que ele tomasse o trono antes da hora. Você pode estar me perguntando, por que você me passou a biografia dele? Eu passei a biografia dele, porque agora ele recebe uma informação de que acabara de nascer um menino em Belém. Um menino que, segundo as profecias, estava destinado a ser o rei dos judeus. Imagine só o que esse homem ia fazer. Imaginem só o que ele ia fazer. Qual foi a reação de Herodes diante do nascimento de Jesus? A NAA e a Revista Atualizada vão dizer que ele ficou alarmado no versículo 3. A Revista Corrigida, a NVI e a NVT vão dizer que ele se perturbou. Herodes se perturbou. Essa palavra significa alguém que ficou muito aflito. Significa alguém que ficou muito angustiado e com muito medo. É a mesma palavra usada para descrever a reação dos discípulos quando viram Jesus caminhando sobre as águas, vindo em direção dele. Os discípulos ficaram aterrorizados, apavorados, com muito medo. Mas não foi apenas Herodes que se sentiu assim. O texto continua. E diz que com ele toda Jerusalém. Todo o povo de Jerusalém. É claro que toda Jerusalém iria ficar perturbada. Esse homem tinha obsessão pelo poder. Ele mandou matar a própria esposa e o próprio filho. Imagina só o que ele ia fazer com toda a população, enquanto não encontrasse aquele menino. Ele ia mandar matar todo mundo até encontrar esse menino. O que é que ele fez? Sentindo que esse menino era uma ameaça, ele convocou todos, o texto diz todos, os principais sacerdotes e escribas do povo. Perguntou a respeito do menino, maquinou secretamente contra o menino e, sentindo-se enganado pelos magos, mandou executar todas as crianças de Belém e região, de 2 anos para baixo, na tentativa desesperada de eliminar o rei prometido que acabara de nascer. A reação de Herodes ao nascimento de Jesus foi negativa. Foi negativa. Ele o rejeitou. Ele o odiou. E de tanto medo mandou matar. A reação do povo também foi negativa. Eles ficaram morrendo de medo. Morrendo de medo do que poderia acontecer com eles por causa de um governante. Por causa de um governante. A segunda reação que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui nesse texto é a reação dos religiosos da época. Uma reação de indiferença. Me acompanhe dos versículos 4 ao 6. Uma reação de indiferença. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta, e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo de Israel. A ideia de Mateus, ao narrar o nascimento de Jesus aqui nesse capítulo, foi mostrar a recepção que o mundo deu ao recém-nascido. Homenagem de longe, hostilidade de perto. Recepção pelos gentios, rejeição pelos judeus. Quando Jesus nasceu em Belém, não havia lugar para ele nas hospedarias. Na cidade de Davi, não havia lugar para o filho de Davi nascer. Em Jerusalém, os principais sacerdotes e escribas do povo, embora conhecessem com precisão as profecias sobre Jesus, o tratam com indiferença. O tratam com descaso.
não se importam com ele. Essa informação de que estão perguntando sobre um recém-nascido que é rei dos judeus, deveria provocar naqueles líderes religiosos, no mínimo, uma reação de interesse. E uma reação de alegria. O Messias nasceu. O nosso Messias tão esperado chegou. O nosso rei chegou. Mas a única coisa que eles fazem é responder a pergunta. Em Belém da Judeia. Porque assim está escrito por meio do profeta. Em Belém da Judeia. Indiferença. Indiferença. O dicionário Oxford vai dizer que o significado dessa palavra é falta de interesse, falta de atenção, falta de cuidado, de consideração, descaso e desdém. Foi assim que os principais sacerdotes e os escribas do povo receberam Jesus. Quem eram os principais sacerdotes? Os principais sacerdotes eram a elite sacerdotal judaica, que incluía o sumo sacerdote, ex-sumos sacerdotes e outros sacerdotes de alta patente. Eles detinham o poder religioso e o poder político, sendo responsáveis pelo culto no templo e pela administração dos seus recursos. Eles eram responsáveis. Juntamente com os fariseus e com os escribas, eram figuras altamente influentes em Israel. Altamente influentes. Quem eram os escribas do povo? Os escribas do povo eram indivíduos altamente instruídos, que dominavam a escrita e a leitura entre os judeus. Suas funções incluíam registrar leis, registrar documentos históricos e textos religiosos, o que lhes conferia grande prestígio e poder na sociedade. Eles atuavam como especialistas e intérpretes da lei, e eram conhecidos dessa forma. Tinham bastante conhecimento, bastante informação, mas não foram transformados por elas. Sabiam tudo sobre o Messias. Sabiam a cidade em que ele iria nascer e sabiam as profecias, mas não foram adorá-lo. Agiram com frieza, com uma assustadora indiferença a Jesus. Enquanto os magos cruzaram desertos e vieram do Oriente a Jerusalém para recepcioná-lo, esses mestres da lei, a apenas 9 quilômetros de Belém, não se interessavam nem em ir vê-lo, quanto menos adorá-lo. Parece que, de tanto lidar com as coisas de Deus, de tanto lidar com o sagrado, que isso acabou se tornando algo comum. Eles haviam se acostumado com o sagrado. O nascimento do Messias, tão prometido, não despertou o coração deles. O nascimento de Jesus aqui não despertou alegria. O nascimento de Jesus aqui não despertou interesse. O nascimento de Jesus aqui não fez diferença alguma. Não trouxe medo. Não trouxe ódio. Nem curiosidade. Somente indiferença. Enquanto a reação de Herodes foi de medo, ódio e rejeição, a dos líderes religiosos de Israel foi de indiferença. Total indiferença. Como diria o sábio Salomão, não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo debaixo do sol. Parece que em nossos dias nós encontramos reações semelhantes. Parece que em nossos dias as pessoas reagem de forma parecida. Muitas com medo, muitas com ódio, muitas com rejeição, e se não a maioria, reagem com indiferença. Talvez não seja o nosso caso aqui como igreja.
Mas há pessoas que reagem a Jesus e à realidade de sua existência com grande oposição. Grande oposição. Nós estamos vivendo uma cultura cada vez mais hostil à fé cristã. Aquilo que Jesus é e aquilo que Ele representa parece algo que deve ser banido. Parece algo que é prejudicial. A grande mídia, há tempos, vem associando o cristianismo a uma espécie de retrocesso. Há pessoas que olham para Jesus e para a fé cristã como algo negativo para a sociedade. E reagem ao nascimento de Jesus da mesma forma. Talvez essas pessoas até participem da festa de Natal, mas elas odeiam aquilo que ele significa. Odeiam. Outras pessoas reagem a Jesus não com oposição, mas com medo. Elas não têm ódio de Jesus, elas têm medo. E o medo delas é que Jesus possa mudar alguma coisa na vida delas. Coisas que eu já ouvi, irmãos. Coisas que eu já ouvi. Poxa, seguir a Jesus significa que eu vou ter que deixar certas práticas que eu tenho. Seguir a Jesus significa que eu vou ter que parar de fazer isso e aquilo. Seguir a Jesus significa que eu vou ter que ser honesto. Como é que eu posso ser honesto nesse país? Olha a carga tributária, olha o quanto que eu pago de imposto. Como que eu não vou pegar de volta meu imposto de renda? Pô, vou ter que parar de mentir. Pô, você sabe, né, Tiago? Uma mentirinha salva vidas. Vou ter que parar de mentir. Seguir a Jesus significa que eu vou ter que deixar de fazer certas atividades, vou ter que deixar de frequentar certos locais, vou ter que acordar cedo para vir na igreja. Essas pessoas reagem com medo. Jesus parece ser uma ameaça ao estilo de vida delas. Jesus parece ser alguém que vai acabar com a alegria delas, em vez de ser alguém que vai dar um outro significado para a vida delas. Alguém que vai produzir a verdadeira alegria que elas buscam e tentam garantir em outras coisas. Essas pessoas reagem com medo de Jesus, medo de que Ele possa mudar a vida delas. Já outras pessoas não têm medo, não têm ódio, mas elas reagem ao nascimento de Jesus e a Jesus com indiferença. Jesus para elas pode até ser alguém interessante, alguém a respeito de quem elas se recordam no Natal, mas elas não vão além disso. Jesus Cristo é sim lembrado no Natal, mas elas passam o ano todo indiferentes a Ele. Elas têm coisas mais importantes para fazer, coisa mais importante do que se preocupar. Os estudos, o trabalho, a família, a criação de filhos, são tantas coisas, são tantas ocupações que fica difícil lembrar de Jesus. Talvez, se forem à igreja aos domingos, talvez possam se lembrar dele. Afinal, elas têm tantos projetos para as próprias vidas, que Jesus acaba ficando em segundo plano, terceiro plano, ou em plano nenhum. Jesus definitivamente não é o centro da vida delas, não é o centro da vida delas. Os estudos, a carreira, os filhos, o príncipe encantado, a princesa encantada, são prioridades na vida dessas pessoas, e Jesus é deixado de lado. Quem sabe depois, Senhor, quem sabe depois, quem sabe um dia. Isso é ser indiferente a Jesus. Isso é ser indiferente a Jesus. Mas ser indiferente a Jesus não é uma coisa que apenas os incrédulos fazem. Você e eu também fazemos isso, quando o sagrado se torna comum. Quando o sagrado se torna comum. Quando Jesus requer de nós alguns comportamentos e não respondemos como deveríamos.
Quando a palavra de Deus que ouvimos domingo após domingo entra por um ouvido e sai pelo outro. Quando ele requer obediência e fidelidade, por exemplo. Compromisso com ele e com a igreja dele. E outras coisas assumem o lugar de importância que é somente de Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Esse é o primeiro e maior mandamento. Não há maior mandamento do que esse. Não há. Você tem feito isso? Temos feito isso? Estamos ao menos tentando chegar perto disso? Ou será que estamos como os religiosos da época? Cheios de conhecimento, mas indiferentes. Indiferentes. Será que o sagrado se tornou comum em nossas vidas? Será que estamos nos acostumando com as coisas de Deus ao ponto delas se tornarem comuns? Automática? E não nos aquecer mais o coração? Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos livre disso em nome de Jesus. Mas há um tipo de reação diferente. Há um tipo de resposta diferente. E a terceira reação que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui nesse texto é a reação dos magos. Uma reação positiva diante do rei. Me acompanhe dos versículos 9 ao 12. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. O relato da visita dos magos descrito aqui por Mateus é singular nas Escrituras. É singular. Não há paralelo em outros evangelhos. Quem eram os magos? Quem eram os magos? Os magos eram sábios conselheiros da realeza, eruditos, estudiosos dos fenômenos astronômicos. Estudavam os astros, estudavam os planetas e o universo. Algumas versões, como a King James, a NVT e a ESV, vão dizer que essa palavra, eles vão traduzir essa palavra magos por homens sábios. Por homens sábios. Não sabemos com precisão de onde esses magos vieram. Provavelmente eram naturais da Babilônia, das regiões da Mesopotâmia, uma vez que ali poderiam ter tido contato com os judeus que foram exilados e obtido interesse no Messias judaico. Os judeus que foram exilados na Babilônia conheciam a antiga profecia de Balaão de Números, capítulo 24, versículo 17, que dizia: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro se levantará de Israel. Essa era uma profecia messiânica. Os judeus divulgavam essa esperança, e é provável que os magos a conhecessem e aguardassem o sinal de sua estrela. A tradição posterior, transformou esses magos em reis, atribuindo-lhes inclusive nomes, como Belchior, Baltazar e Gaspar. E pelo fato de terem sido oferecidos 3 presentes a Jesus, muitos vão dizer que eram 3 dos reis magos. Porém, esses detalhes não estão na Bíblia e não têm respaldo histórico. A maioria dos presépios que vemos hoje em dia, a maioria dos presépios,
vão retratar os magos, os anjos e os pastores juntos, com José e Maria, reunidos em torno do menino Jesus numa manjedoura. A maioria. Semana passada estivemos em Campos do Jordão, e eu pude presenciar isso, um presépio grande, bem grande. Estavam lá 2 anjos, na frente dos 2 anjos estavam José e Maria, Jesus à frente deles, do lado de Jesus uma ovelhinha, do lado da ovelhinha um pastor, e do outro lado os 3 reis magos. Mas o texto bíblico nos diz que quando os magos chegaram, o bebê já estava numa casa. Ele não estava mais numa estrebaria. Ele não estava mais numa manjedoura. Os magos não veem essa cena. Os pastores que Lucas descreve veem essa cena, os magos não. A história que a gente acabou de ler diz que a estrela os guiou e eles entraram numa casa. Pode ver aí no versículo 11, eles entraram numa casa. E entrando na casa encontraram o menino, Jesus, com Maria, sua mãe. Eles não encontraram mais ninguém lá, a não ser um menininho no colo de sua mãe. Já havia se passado algum tempo. Talvez algumas semanas, a gente não sabe ao certo. Alguns estudiosos vão sugerir que provavelmente entre 1 e 2 anos. A viagem do Oriente certamente levou algum tempo. O que a gente sabe é que eles estavam numa casa, já melhor hospedados. E foi lá, nessa casa, que os magos chegaram. E quando eles chegaram, eles tiveram diferentes reações em torno do menino Jesus. Percebam que, diferente das reações anteriores de rejeição, medo, ódio e indiferença, esses magos, esses homens sábios chegam até Jesus e reagem diante dele de forma diferente. Como que eles reagiram? Como que eles reagiram? A primeira reação, me acompanha aí no versículo 10. Nós vamos encontrar a primeira reação no versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eles se alegraram. Eles tiveram grande alegria, eles demonstraram grande alegria. Enquanto Herodes, o povo e os religiosos reagiram com hostilidade, os magos reagiram expressando grande alegria, profunda alegria. O grego aqui é intenso, profunda alegria. Eles não apenas se alegraram, mas eles tiveram um grande e um intenso júbilo, vai dizer o texto. Grande e intenso júbilo porque eles tiveram um verdadeiro encontro com o menino Jesus. Os seus olhos viram o cumprimento da profecia, os olhos deles viram. Grande e intenso júbilo porque eles contemplaram o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco. Grande e intenso júbilo porque, de acordo com Salmos capítulo 16, versículo 11, na presença de Deus, a plenitude de alegria, plenitude de alegria. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, disse os anjos para os pastores no campo. O Evangelho é isso. O Evangelho é isso. Boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É impossível você ter um verdadeiro encontro com Cristo e com o seu Evangelho e não ser possuído por uma alegria desse jeito. É impossível. É por isso que o texto diz que eles se alegraram com grande e intenso júbilo. Você já possui essa alegria em sua vida? Será que essa alegria já faz parte da nossa vida? Ou será que algum dia ela já fez parte de nossa vida? Alegraram-se com grande e intenso júbilo por causa de Jesus. Jesus era o real motivo da alegria deles. E Ele deve ser o real motivo da minha e da sua alegria. Jesus. Mas o texto também fala de uma segunda reação.
Uma segunda reação desses homens sábios. E a segunda reação nós vamos encontrar no versículo 11, parte a primeira parte. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Adoraram e se prostraram. Diante de quem? Diante do menino Jesus. Como eu já disse, não sabemos com precisão de onde esses magos vieram, mas o que sabemos com precisão é que eles vieram com esse intuito: viemos para adorá-lo. Está no versículo 2. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Toda a ênfase de Mateus acerca dos magos é colocado naquilo que é mais importante. Viemos para adorá-los. Esses verbos prostrar e adorar traz uma ideia de total dependência. Traz uma ideia de total rendição. Uma ideia de total submissão. De reconhecimento de que essa pessoa ela tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Os magos, vai dizer o texto, eles entraram na casa, eles se aproximaram de Jesus, e o que eles fizeram? Se prostraram e o adoraram. Eles viram Maria, a bem-aventurada entre as mulheres, a serva do Senhor, mas eles não adoraram. O texto diz que eles se prostraram e adoraram o menino Jesus, o recém-nascido Rei dos Judeus. Os 24 anciãos de Apocalipse, capítulo 4, versículo 10 e 11, também vai dizer que os anciãos, eles se prostraram e adoraram o Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, de Apocalipse, capítulo 7, versículo 11, se prostraram e adoraram o Cordeiro, Jesus Cristo. Qual foi a última vez, seja honesto contigo mesmo, qual foi a última vez que nos rendemos e nos entregamos ao Senhor dessa forma? Com tamanha reverência, com tamanha dependência, com tamanho respeito e temor. Qual foi a última vez? O texto ainda nos apresenta uma terceira reação desses homens sábios. Uma terceira reação. E a terceira reação ainda está no versículo 11, só que agora é a parte B. Versículo 11, parte B. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Interessante que os magos, eles foram visitar Jesus, não para receber alguma coisa de Jesus, mas para adorá-lo. E não somente isso, para lhe ofertar alguns presentes. Oferecer o que eles tinham de melhor e mais precioso. Oferecer a Jesus. E o primeiro presente, vai dizer o texto, que foi o ouro. O ouro, ele era um presente próprio para os reis. Quando a rainha de Sabá, ela foi visitar Salomão, ela levou inúmeros presentes, mas dentre eles estava o ouro. Quando outras autoridades do Antigo Testamento iam visitar os reis de Israel, eles levavam ouro. O ouro é o presente da realeza. O ouro representa a realeza. E o fato dele ter sido espalhado em abundância aos pés de Jesus é mais um indício de que esses homens o reverenciando como rei, reconhecendo Jesus como rei. Eles se encontraram com Herodes, mas eles não fizeram isso com Herodes, mas com o rei Jesus. Eles não tinham dúvidas de quem era o verdadeiro rei. E ofertaram ouro. O segundo presente ofertado foi o incenso. O incenso era um presente para Deus.
simboliza a divindade de Jesus e a adoração a Ele como um ser divino. Jesus era e é 100% Deus. O terceiro presente foi a mirra. A mirra prefigura a paixão e morte de Jesus. Ela era usada para embalsamar corpos e também tinha propriedades medicinais. Simboliza a humanidade e o sofrimento de Jesus, 100% homem. Com estes presentes, os magos reconheceram em Jesus o Rei, o Deus encarnado e o Salvador destinado à cruz. Os magos reconheceram. Charles Spurgeon escreveu certa vez: aqueles que buscam Jesus o verão, aqueles que realmente o veem o adorarão, e aqueles que o adoram consagrarão a Ele os seus bens. Os magos ofertaram a Jesus o que eles tinham de melhor, o que eles tinham de mais precioso, o que eles tinham de melhor. O que é que você tem de melhor para oferecer a Jesus nessa noite? O que é que temos de melhor e mais precioso em nossas vidas para ofertarmos a Jesus nessa noite? O que é que temos? Deus nos deu um presente precioso, muito precioso. Seu próprio Filho. E você? O que você tem de precioso para oferecer ao Senhor nessa noite? O que você tem de melhor para oferecer ao Senhor nessa noite? O que temos de melhor para oferecer ao nosso Senhor nessa noite? Nosso tempo? Nosso dinheiro? Nossos dons? Eu não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Mas deixa eu te dar uma dica do que Ele quer de mim e de você nessa noite. Provérbios capítulo 23, versículo 26, vai dizer: dá-me, filho, o teu coração. Dá-me, filho, o teu coração. Ele quer o seu coração. Ele quer o meu coração. Não uma parte dele. Ele quer todo o seu coração. R.C. Sproul vai dizer: Ele quer a sua vida. Não 1 hora por semana. Não 10% de sua renda. Ele quer você. E Ele quer uma entrega completa. Completa. O resto vem junto. Pode crer. O resto vem junto. Os magos reagiram com grande e intenso júbilo. Os magos reagiram se prostrando e adorando, e ofertando os seus presentes, o que eles tinham de melhor e de mais precioso. E agora a quarta e última reação dos magos, mas não menos importante, está nos versículos 1 e 2. Observe comigo os versículos 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Uma reação de fé. Uma reação de fé. Eles vieram de terras distantes, eles cruzaram desertos, enfrentaram o calor extremo durante o dia, frios e ventos gelados durante a noite. A viagem foi longa e foi perigosa, perigo de ladrões e salteadores. Alguns vão dizer que eles viajaram mais de 1000 quilômetros, provavelmente a pé ou a camelos, e nada os fez desistir, nada. Eles estavam decididos a ver e adorar o Rei dos Judeus. Quando chegaram em Jerusalém, tiveram que recorrer aos estudiosos das Escrituras, aos religiosos da época em busca de informações.
Mesmo percebendo o temor de Herodes e o alvoroço da cidade de Jerusalém, eles não temeram. Eles não voltaram atrás. Continuaram a sua jornada até Belém, onde finalmente encontraram o menino. Embora eles nunca o tivessem visto antes, eles creram. Mesmo depois de os escribas e os fariseus terem demonstrado a sua incredulidade, eles creram. Quando o viram como um pequeno menino, nos joelhos de Maria, eles creram. E esse foi o ponto culminante de sua fé. E serve de exemplo para cada um de nós. Eles não contemplaram qualquer milagre da parte de Jesus que pudesse convencê-los. Eles não ouviram qualquer ensino de Jesus ou de João Batista que pudesse persuadi-los. Eles não foram testemunha de nenhum sinal de divindade ou de grandiosidade que os deixasse atônitos, não. A ninguém mais viram senão um pequeno menino, necessitado dos cuidados maternos, como qualquer um de nós. Mesmo assim, quando viram aquele menino, eles creram. Eles creram estar diante do Salvador do mundo. E prostrando-se, o adoraram. Que fé é essa? Que fé é essa, meu Deus? Que fé é essa? Essa fé merece ser considerada. Essa fé merece ser lembrada. Bem-aventurados são aqueles que podem confiar dessa maneira. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, disse Jesus. Que tipo de reação é a sua diante de Jesus? Como estamos reagindo diariamente a Jesus? O texto dessa noite nos apresentou algumas reações. Alguns grupos de pessoas que reagiram de forma diferente diante de Jesus. De qual grupo você faz parte? Dos que o rejeitam? Dos que têm medo? Dos indiferentes? Ou dos que creem e o adoram? De qual grupo você pertence? De qual grupo pertencemos? O desejo do meu coração, para você e para mim nessa noite, é que possamos reagir a Jesus da mesma forma como os magos reagiram. E eles não tinham a Bíblia. Eles não tinham esse livro que está no seu colo aí. Eles reagiram com profunda alegria, com profunda reverência, dependência, adoração e fé. Eu desejo isso para vocês e para mim nessa noite. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, obrigado pela palavra que foi transmitida à tua igreja nessa noite. Nós te louvamos e te adoramos por ela, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus que se revela aos seus, se revela aos gentios, se revela aos de longe e também se revela aos de perto. Obrigado por tamanha bondade, por tamanha misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua direção que temos hoje através das Escrituras. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos um pouco parecidos com esses magos, que reverenciam ao Senhor, que respeitam ao Senhor, que adoram ao Senhor e que ofertam ao Senhor o que tem de melhor. Que o Senhor também aumente a nossa fé e que possamos viver uma vida que vá glorificar o teu santo nome, ó Pai. É a nossa oração a Ti, é o nosso pedido a Ti em nome de Jesus. Amém.